Você percebe que os países mais religiosos são os países mais atrasados, que tem guerra, tem destruição, não tem divindade, não tem paz, não tem evolução, não tem nada, né? O país ele não evolui em nada, só em guerra, né? Você vê que os países mais religiosos são os países que não tem paz, né? Se essas pessoas acreditassem realmente numa divindade, né? Elas não estariam fazendo essas coisas que elas fazem todos os dias, a mesma coisa, né? Porque elas acreditam que uma divindade vai estar lendo isso pra ela. E muita gente acredita que o país de Israel é um país santo, sagrado, né? E é um país que não tem guerra, é um país que não é santo e não é sagrado, porque é um país que tem mais guerra entre pessoas, perseguição, preconceito, briga de religião, de divindade, né? E você colocaria dois filhos no mundo pra brigar o resto da vida? Pra ficar se matando, brigando? Você colocaria? E por que um Deus colocaria? Né? Aí, pra ficar brigando por religião, brigando, tendo guerra, perseguição, matando uns aos outros, tirando a vida de outras pessoas, colocaria doenças para matar seus filhos e depois dizer que criar medicina para poder ajudar os seres humanos, seus filhos, que ele mesmo não ajuda, né? Tem que criar medicina para poder ajudar os próprios, uns ajudar os outros, né? Se nem no país que esse judeu de 33 anos saiu, que é Israel, é um lugar que ele era para estar ali presente, cuidando dessas pessoas, crianças, bebês, ficam sofrendo aí por guerras, pessoas inocentes perdendo suas vidas, tendo guerra, sofrimento, não tem um minuto de paz, uma religião brigando contra a outra, e ele não dá conta de ajudar essas pessoas. Imagina só outros países, aqui no Brasil, por exemplo. Ele daria conta, né? Um lugar que é tão sagrado, lugar que é tão poderoso, né? Onde pessoas viajam para lá. Todas as orações, todas as campanhas, todas rituais, todas as orações, todos os hinos, todas escrituras, pensamentos, pedidos, né? Esses países religiosos fazem pessoas que acreditam em uma divindade, em um Deus, e não tem a solução. Entra ano e sai ano, não tem uma solução, não para uma guerra, não resolve os problemas dessas pessoas, não resolve o problema, não tem de um lugar ter mais paz, de proteger essas pessoas, essas crianças inocentes. Não tem, entendeu? Cadê? Os problemas dessas pessoas resolvidos? Desses países que são mais religiosos são resolvidos? Esses países acabam, né? Os problemas desses países? As pessoas vivem mais em paz? Vocês percebem que tudo leva só apenas o lixo, só o atraso, né? Nada resolve, nada vai para frente, entendeu? Nada se resolve, nada vai para frente. Eles não levam a sério essas coisas. É um grande passatempo, né? Você percebe que as orações deles não mudam, não melhoram o país deles, né? Eles ficam esperando um Messias, um Deus que não está nem aí para eles, né? E eles ficam acreditando nisso, alimentando isso vai dando dinheiro, isso vai dar
isso vai dando mais poder a eles, mas não resolve o problema deles. Não resolve, né? O país fica mais perigoso, uns ficam perseguindo o outro, um fica destruindo o outro, tirando a vida do outro, né? E não resolve nada. Esses países não resolvem nada, não evoluem nada, não cria nada, não muda as vidas das pessoas, não dá solução na vida das pessoas. E as pessoas ficam cada vez mais sofrendo, não tem uma solução, não dá uma certeza de alguma coisa. E eles ficam se apegando a isso, né? E fica só nessa superstição, nesse fanatismo religioso, né? Essa falta de amor ao próximo, né? E pregando a religiosidade para as pessoas, achando que o que vai resolver o problema da vida das pessoas é a religião, mas não é religião, não é superstição, né? Ao invés de eles estarem ajudando as pessoas, pegando dinheiro deles e ajudando as pessoas, fazendo isso sem esperar por divindade nenhuma, recompensa nenhuma, fazer a diferença. Não, eles preferem gastar dinheiro com velas, com rosas, com sal, com negócios para fazer seus rituais, né? Você fica gastando seu dinheiro, achando que está ajudando na obra de Deus, alimentando esses líderes religiosos, perdendo seu dinheiro, eles ficam cada vez mais ricos, você fica cada vez mais pobre, né? E não resolve nada na sua vida. E é isso, gente. Os países mais religiosos são os mais atrasados. Eu vou reagir ao vídeo de Geise Ferreira, mais um vídeo. Eu quero que você deixe sua opinião aqui nos comentários, se inscreva aqui no canal. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Vê se esses pastores, essa Vitória Souza, vê se a Vitória Souza, ela tá vendendo as suas coisas, suas riquezas, seu dinheiro, pegando esse dinheiro, ajudando os pobres. É só pregar que Jesus quer? É só pregar, né? Ele só quer que você pregue e fique só contando história. Mas cadê? Ela pega a sua riqueza e dá aos pobres? Porque ela tá preocupada com Jesus voltando? Ela não acredita que Jesus está voltando? Esses pastores, esses líderes religiosos, esses crentes não acreditam que Jesus está voltando? E por que eles não pegam sua riqueza e dá suas coisas e dá aos pobres? Eles não vão morar para sempre no céu, né? Não vai precisar dessas coisas aqui. Mas poderia estar ajudando os pobres para cumprir, para agradar a Deus, né? Não, mas só agradar a Deus é só pregar o evangelho, né? É só pegar o dinheiro das pessoas, a ajuda das pessoas e ficar aí viajando, né? Ganhando dinheiro em cima das pessoas, saindo pro melhor restaurante, comprando a melhor roupa cara, né? É isso que é agradar a Deus, entende? É só contar história e só. E se virem. Eu não vou dar minhas coisas pra pobre nenhum. Porque eles não acreditam que Jesus está voltando. Eles não acreditam em Jesus. Eles querem que você acredite que Jesus esteja voltando. Eles querem que você dê. Porque a conta deles vai aumentar, né? E eles não querem que a sua conta aumente. Só quer que você fique mais acreditando nessas histórias. Quer que você dê e acredite. Só isso. Porque vai usar de você, que você não tem conhecimento, que você não estuda, você é um idoso, você é um analfabeto. Infelizmente você vai cair, né? Você não se pergunta, você não se questiona. Aí você fica sendo enganado pro resto da vida, acreditando que Jesus vai voltar, né? E eles não acreditam.
O vídeo de hoje está imperdível, porque eu vou mostrar para você na prática. Prega esses bilhetes no muro, mas no mesmo instante passa por lá o zelador do ambiente com a vassoura e a pá arranca aqueles pedidos, joga-os no chão e em seguida sai arrastando com a vassoura, levando todos aqueles pedidos de oração para onde? Para a lata do lixo. Veja que essas ações religiosas não geram nada, desculpa te falar isso, mas não gera nada exceto fantasia. Nenhum daqueles pedidos fervorosos chega em algum outro lugar senão no lixo, Brasil. Se os pedidos de socorro que as pessoas fazem no muro fossem ouvidos, pelo menos, ou servissem para alguma coisa útil, Israel não seria palco de tantas guerras sangrentas, choro, lamento e morte. Veja que os anjos, os protetores da Bíblia, não estão lá. Apenas aqui nas narrativas fantasiosas dos antigos hebreus. Veja que Israel não é uma terra santa, Brasil, mas uma terra turística, onde as pessoas vão lá para se sentirem familiarizadas com os heróis fantasmagóricos do livro fantasioso dos judeus, que é a Bíblia. Mas faz o seguinte, é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fica comigo, que logo após a nossa abertura eu volto e te conto e te mostro tudo. No hospital, porque li o seu livro. Falei, caramba, cara, interessante que lendo o meu livro o cara foi para o hospital. Mas as pessoas, quando leem as barbaridades e as crueldades que estão aqui neste livro, não vão para o hospital, né? Quando veem, por exemplo, Deus de Israel esfolando pessoas, né? Exterminando nações inteiras, matando crianças, aí esses caras não passam mal. Mas aqui, por exemplo, a pessoa lê o livro, entra em crise completa, aí passa mal. Então, eu sugiro a você que você entre em contato comigo pelo 81 Teologia. Na verdade, eles querem vender e não te explicar o que Jesus disse, né? Então, este livro aqui, A Volta de Jesus, a farsa dessa volta, a mentira desse personagem principal, tá tudo aqui neste livro. Vem e vem buscar o teu, tá certo? Bom, o seguinte, Brasil, nós temos o muro de Jerusalém. Todos os anos, eu disse o quê? Eu falei todos os anos, hotéis assim lotados, lotado por causa desse muro. Gente ganhando dinheiro aos horrores em Israel. Cristão assim, ó, uau, 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 lotando as ruas de Jerusalém. Os judeus não amam, não adoram, não veneram, não louvam e não gostam desse personagem chamado Jesus. Mas os cristãos estão lá. Pasmem! Falam mal dos ateus aqui e quando chegam lá, veem judeus cuspindo no nome de Jesus. Mas tudo bem, isso daí não é coisa para agora não, tá? Veja que todos os anos, milhares de milhões de fiéis atravessam oceanos, vencem fusos horários e enfrentam um calor escaldante para chegar na terra de Jerusalém, mais especificamente ao Muro das Lamentações. O que motiva? A pergunta é, o que motiva essas peregrinações? A crença fervorosa de que aquele muro, uma relíquia histórica do Templo de Salomão, é o ponto de contato direto com um Deus chamado Jeová, o Deus bíblico. E sabe o que é o mais angustiante de tudo isso? É que ali, naquelas pedras milenares, cada pessoa despeja as suas dores, despeja os seus sonhos e os seus pedidos também, escrito as preces em pedaços de papel colocados lá. As cenas são sempre carregadas de emoção, gente ajoelhada, soluçando, pessoas com os olhos fixos no céu, acreditando que suas palavras, rabiscadas às pressas, têm um canal direto para o divino. E esses bilhetes colocados lá, Brasil, cuidadosamente entre as fendas das pedras, são tratados como pontes para o céu. As pessoas acreditam nisso. E o interessante dessa crendice, dessa superstição toda, é que algumas pessoas acreditam que Jeová,
Deus Todo-Poderoso, entre uma reorganização de estrelas e a gestão de cataclismos globais, ele tira um tempinho para ir lá naquelas pedras, ler esses recados pessoais. É isso que as pessoas acreditam. Mas o espetáculo não para por aí. O show, na verdade, começa quando entra em cena o personagem mais importante dessa história. Quem é o personagem mais importante? O zelador do muro. Ele, armado com a sua vassoura, com a sua pá e um olhar de quem já viu de tudo, ele faz o que ninguém ousa imaginar, Brasil. Sem cerimônia. Ele passa recolhendo os bilhetes assim, uau, como se fosse qualquer outro tipo de lixo. Cada oração, cada súplica, cada promessa fervorosa é arrancada, aliás, jogadas no chão e varridas sem piedade. E o destino final desses pedidos vão para onde? Para a lata do lixo, onde se mistura com garrafas plásticas, bitucas de cigarro, embalagem de lanches e todas as outras coisas. Quer que eu te diga uma coisa? Esse ritual deveria ser o suficiente para fazer com que qualquer questionador, qualquer pessoa pudesse ver o valor dessas práticas, que é sem valor nenhum. Mas as pessoas não enxergam isso. Se o Muro das Lamentações fosse realmente um local sagrado e os bilhetes um meio de comunicação celestial, então como explicar essa cena tão banal de um cara varrendo esses pedidos? Quer dizer, não há intervenção divina, nem anjos para recolher as mensagens e entregá-las diretamente para Jeová, como as pessoas querem imaginar. O que há, na verdade, é um trabalhador, provavelmente mal pago, garantindo que o local continue limpo para o próximo turno de fiéis, para o próximo turno de pessoas emocionadas, para o próximo turno de pessoas supersticiosas. Deus, nesse momento eu quero agradecer a todas as orações que eu recebo do povo brasileiro, as pessoas que oram por mim e gostam de mim, as pessoas que pedem para que a minha saúde seja restabelecida, assim como já foi. Eu quero, nesse momento, pedir também que o Senhor abençoe todas essas pessoas, levando saúde, harmonia, paz, prosperidade. Para quem tem problema de saúde, que o Senhor possa levar também a cura para cada pessoa que está necessitando nesse momento, meu Pai. Eu agradeço de coração e peço também, diretamente do Muro das Lamentações, as suas bênçãos a todas essas pessoas que torceram por mim e oraram por mim. Brasil, o objetivo principal desse canal aqui, o canal Além da Fé, o objetivo desse canal é libertar os cativos presos nas correntes psicológicas da religião. E veja que é o seguinte, cara, se as práticas fossem eficazes, se houvesse de fato de verdade uma divindade onipotente do outro lado ouvindo, Israel seria um paraíso na terra. Eu estou certo ou estou errado sobre isso daí? Pelo que eu sei, pelo que eu vejo, pelo que eu estudo, pelo que eu pesquiso, pelo que eu constato no dia a dia, não existe na terra, não existe no mundo um lugar onde tantos joelhos se dobram, onde tantas lágrimas são derramadas, onde tantos clamores são feitos ao mesmo Deus, o Deus de Israel. Ainda assim, Israel não é palco de milagres, mas de guerras incessantes, violências sangrentas, tragédias humanas. E um dado importantíssimo que eu quero passar para você entender o que é criticidade. Veja que as orações e os milhares de bilhetes escritos ali, aparentemente não tem força alguma, poder ou influência nenhuma para impedir os foguetes que cruzam o céu ou que inocentes sejam mortos em conflitos sem fim de Israel por aí pelo mundo. A ideia de que o Mundo das Lamentações é um canal direto para o divino é, na melhor das hipóteses, um conto de fadas moderno, Brasil. Liberta-se disso. Os anjos protetores que deveriam estar ali para ouvir os lamentos e realizar os milagres não passam de personagens do imaginário coletivo dos antigos hebreus que inventaram essas histórias. Eles pertencem, esses heróis, às páginas da Bíblia. Junto com o Mar Vermelho que se abriu, o maná que caiu do céu. Na vida real, tudo o que encontramos é um muro, um zelador e turistas. Onde é que está Deus ali? Em lugar nenhum. Por que eu te digo isso, cara? Porque no fundo, Jerusalém não é uma terra santa. É apenas uma terra turística, onde Deus nenhum está lá.
Um ponto de peregrinação cuidadosamente mantido para alimentar um setor bilionário da economia local. É só isso, cara. Cada lágrima derramada diante do muro, cada bilhete pregado com fé cega é um tijolo na construção de uma indústria que lucra com a ignorância e a necessidade psicológica, a necessidade humana de acreditar em algo maior. E o que dizer daquelas pessoas que viajam até lá na esperança de encontrar paz espiritual ou respostas para as suas angústias? O que elas encontram? Elas encontram uma experiência emocional vazia, Brasil, que termina no mesmo lugar que os bilhetes. No nada. Enquanto as pessoas estão lá orando, clamando, buscando, implorando a esse tal chamado Jeová, enquanto isso o sofrimento humano continua. As doenças não são curadas, as guerras não cessam e os problemas do dia a dia permanecem. Sabe como? Inalterável. Brasil, nós chegamos ao fim que termina no mesmo lugar que os bilhetes. No nada. Enquanto as pessoas estão lá orando, clamando, buscando, implorando a esse tal chamado Jeová, enquanto isso o sofrimento humano continua. As doenças não são curadas, as guerras não cessam e os problemas do dia a dia permanecem. Sabe como? Inalterável. Brasil, nós chegamos. De todo o meu coração que você do outro lado tenha entendido. Todos os meus vídeos eu sempre trago uma reflexão na minha conclusão. E o que eu quero te dizer hoje, cara, é que, por favor, se liberta disso. Você percebe, pessoas, por exemplo, pessoas pagam milhares, sabe, 8, 10 mil reais para Israel. Pastores que pegam o dinheiro das ovelhas, dos fiéis, para ir a Israel, dizendo, olha, eu estou aqui trazendo para você a terra santa de Israel. Como se isso fosse resolver alguma coisa aqui no Brasil. Mentirosos, sacanas, gente canalha, gente safada, gente de péssima índole, que vai lá para Israel e diz, olha, eu trouxe aqui a água de Israel. Se a água de Israel pudesse fazer alguma coisa no Brasil, poderia fazer primeiro por eles lá. Impedir chacinas, impedir guerras e tantas outras coisas. Deveria a paz começar lá, onde as pessoas estão pisando nessa terra. Então, por favor, meu irmão, por favor, é só você pensar, é só você, ligar os motorzinhos do senso crítico, ou pelo menos do senso do ridículo, para que você não caia nessa ridicularidade de crença, de superstição. Você não está percebendo que não tem Deus nenhum lá? Que Jeová, o Deus, porque Jeová, o Deus que abriu o Mar Vermelho, tá apenas aqui dentro. Só isso, meu amado irmão. Jesus is alive! Jesus is alive, Israel! Jesus is the Messiah of Israel! Your parents crucified the King of Glory! Jesus is coming! Jesus is coming soon! Your parents crucified the King of Glory! A verdade é que essas práticas religiosas não geram nada de tangível. Você compreende o que eu estou falando para você ou não? Não gera nada, exceto coisas espirituais. Porque está acontecendo aqui agora. Eu estou sentindo. Cabelo arrepiou, Jeová chegou. Você está entendendo? É só isso. Não produzem paz, não produzem justiça ou soluções reais. Reais. É isso, pragmáticos. Tudo que produz é fantasia. Uma ilusão reconfortante de que algum Deus, em algum lugar, está no controle e vai intervir no momento certo. Mas não vai. Mas o momento nunca chega. Porque o divino, como apresentado nesses rituais, nunca esteve lá. É só isso que eu quero que você entenda. A fé, por exemplo, quando cega e desprovida de ação concreta, é uma força poderosa, mas ela é inútil, não serve para nada. Serve apenas para alimentar sistemas de controle e perpetuar, sabe o quê? A inércia diante das tragédias, o conformismo. Eu vou me conformar com isso daqui porque Deus sabe o que está fazendo. Eu não vou me locomover, eu não vou fazer nada porque eu tenho um Deus lá no céu que vai olhar para mim, que vai resolver os meus problemas. Não vai, meu irmão. Não vai. É lamentável, é lastimável isso. Essa mensagem pode te levar para o hospital, pode te deixar acamado. Pode.
Mas é a realidade, meu irmão. Enquanto os fiéis depositam suas esperanças em bilhetes ali, colocando seus bilhetes no muro, o mundo real exige ação, coragem e responsabilidade humana. Não há paredes mágicas, Brasil, nem deuses consertando nossas falhas, perdoando os nossos pecados. Jesus, por favor, perdoe-me. Perdoe pelas minhas práticas e pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos, até por aquilo que ainda eu vou pensar. Me perdoe. Cara, não faz um papel desse. Isso é tão vergonhoso. Isso é um vexame tão grande para uma mente tão poderosa quanto a nossa. Deuses não estão aqui para fazer nada por você. E assim, o Muro das Lamentações se torna o símbolo perfeito da inutilidade das práticas religiosas na base da superstição. O Muro das Lamentações, literalmente, é o lugar onde as esperanças humanas são depositadas apenas, única e exclusivamente para serem varridas, jogadas para fora, esquecidas, jogadas no latão do lixo. Cara, é hora de você parar de esperar que as paredes ou os deuses façam o que só nós podemos fazer: mudar o mundo com as nossas próprias mãos. Esse é o recado, a reflexão. No final dos meus vídeos, eu sempre trago uma reflexão para as pessoas. Eu não gostaria, na verdade, que você ficasse uma pessoa deprimida. Você consegue viver sem religião. Você consegue viver sem essas utopias. Você consegue viver sem entender que Bela e Fera são desenhos animados. Você não consegue viver bem sem os duendes, sem os gnomos. Não consegue. Você não consegue viver muito bem sem Thor. Ou sem Ra. Ra é um Deus todo-poderoso. Você não consegue viver bem sem o Alá. Outros não conseguem viver sem Alá. Mas se você consegue viver bem sem Alá, você consegue viver bem sem Jesus. Jesus é somente um garoto propaganda de Roma. Roma influenciou toda a Europa. Você entende? É por isso que você vê, por exemplo, que Jesus não aparece em canto nenhum. Você já se perguntou assim, por exemplo: Jason, por que Jesus veio, ele encarnou, ele veio, mas ele teve que voltar para o céu tão rápido? Você já se perguntou sobre isso? Por que Jesus Cristo, que veio para reinar, que veio para estabelecer o seu reino, ele veio e teve que voltar tão rápido? Cara, quando você diz que existe um Jesus, aquele judeu de 33 anos que ressuscitou e voltou sem a menor necessidade ou nenhuma necessidade para o céu, você deve se perguntar, cara, o motivo pelo qual ele teve que vir à Terra, passar apenas 3 décadas aqui no mundo e retornar para o céu. Agora reflita sobre isso. Qual seria o mais óbvio? O mais óbvio seria Jesus ter continuado o seu projeto aqui na Terra. Não é verdade? Ele tem estabelecido o seu reino. Ajudar os povos, as nações, orientá-los, guiá-los, cumprir a sua missão como Messias. Mas não, ele preferiu voltar para o seu conforto, para o seu lar, no caso o paraíso. E o que ele foi fazer lá? Nada, Brasil. Exatamente isso, não foi fazer nada. Porque se ele foi fazer alguma coisa, por que ele não fez antes de vir para a Terra? Qual era a ocupação de Jesus antes de vir para a Terra? Ah, porque ele voltou para o céu para construir lugares. Cara, por favor, pergunte-se, por que Jesus sumiu e nunca mais voltou? Ora, ele não voltou porque trata-se simplesmente de uma história ficcional. Ora, Brasil, veja, você sabe, eu sei, que os heróis, no final das tramas, ele vence, viaja, desaparece, morrem em prol de uma causa maior. Ele tem um final feliz, um casamento, um retorno à sua origem. Então, o motivo de Jesus não aparecer quando nós o chamamos, quando mais precisamos, não é questão de mistério, mas é de lenda urbana. Jesus não aparece nem responde porque é uma personagem de uma história e não figura real e histórica que ressuscitou de carne e osso e que agora está rodando de igreja em igreja, de culto em culto, de casa em casa. Cara, acreditar nisso como uma história real é você simplesmente concorrer ao troféu Ovelha do Ano. Porque não é possível que você acredite num negócio desse, Brasil.
de verdade. Então, para nossa reflexão, eu digo para você o seguinte, cara. Vitória Souza, assim como todos os pregadores, eu incluo todos os pregadores, eles não pregam poder de Deus algum. Eles só pregam histórias e hipóteses, certo? Tradições. Eles estão imbuídos pela tradição católica. Eles acreditaram em tudo que os católicos mais mentirosos contaram e escreveram para eles. Então entenda definitivamente uma coisa. Você não tem um Deus. Esse Deus que você acredita é somente uma lenda. Você não tem um Cristo, um Espírito Santo. E todo esse sentimento, porque está arrepiando aqui já, isso é somente hormônios, químicas. Entende isso? Então, se você consegue entender essas coisas, está sendo você já está sendo inteligente o suficiente para andar sozinho e não depender dessas coisas, tá ok? Brasil, a todos vocês,